A pessoa que aprendeu a disciplinar-se não pode ser disciplinada pelos outros. E, afirmando o contrário, a pessoa que não aprendeu a disciplinar-se certamente será disciplinada pelos outros. E vou lhe dar algumas dicas sobre como alguém deve disciplinar-se se quiser alcançar o nível mais alto de sucesso. E a primeira é seguir o hábito de tomar posse da sua própria mente, e mantê-la ocupada em conexão com as coisas que você deseja, e fora das coisas que você não deseja. Alguém poderia pregar um sermão maravilhoso apenas sobre esse assunto. Quando você para considerar que o Criador lhe deu controle sobre apenas uma coisa. Essa coisa é o seu direito de escolha, sobre como você usaria sua mente. Você deve reconhecer que o Criador considerou isso a coisa mais importante do mundo. E provavelmente é porque é a única coisa que você precisa para determinar seu destino terreno. Em seguida, repita a declaração escrita do seu propósito principal na vida, pelo menos 2 vezes ao dia na forma de uma oração. Agora, qual você acha que é a razão para repeti-lo diariamente? O objetivo é fixar a ideia na mente subconsciente, de modo que de forma indelével a mente subconsciente comece a trabalhar imediatamente no que você deseja que ela faça. E a repetição tem uma maneira poderosa de manter você mesmo, a mente subconsciente indo na direção que você deseja. Aliás, se você não alimentar essa mente subconsciente com uma imagem clara do que você deseja, ela irá vagar por campos indesejáveis e atrair para você coisas que você não deseja. E a seguir, pratique pelo menos um ato de ir além a cada dia. Você não apenas fará amigos dessa maneira, e eventualmente, terá um exército regular de amigos, mas toda vez que fizer um esforço extra, fará algo benéfico para si mesmo. Discipline-se para escrever sua lista de todas as bênçãos que você desfruta, e expresse uma oração de gratidão por essas bênçãos pelo menos uma vez por dia. Eu poderia dizer que essa é uma das coisas mais importantes em relação às quais você deve se disciplinar. Porque orações de gratidão pelas bênçãos que você já possui são as que trazem os melhores e mais rápidos resultados. Nos meus primeiros dias, eu costumava orar apenas quando estava com problemas e precisava de alguém para me ajudar. E muitas vezes eu orava sem nenhum resultado, exceto resultados negativos. E mais tarde aprendi que a melhor coisa a fazer é expressar orações de gratidão pelas bênçãos que já recebi. E quando cheguei a esse estágio de autodisciplina, quero dizer que todo o meu destino começou a mudar. Comecei a fazer novos amigos, minha situação financeira começou a mudar, e tudo na minha vida ficou diferente. Quando expressei orações de gratidão pelas bênçãos que já possuo. E se você tiver a infelicidade de odiar outra pessoa, discipline-se para transmutar isso na emoção de pena dessa pessoa. E veja como você se sente muito melhor. Eu sei que, pela natureza das coisas, as pessoas às vezes expressam emoções de ódio e antipatia por outras pessoas. Você não precisa necessariamente amar as outras pessoas, mas certamente pode expressar pena delas. Pena que eles não se comportem de maneira que você possa amá-los. Você pode fazer isso. Você ficaria surpreso com a mudança que isso causará em sua vida quando você adotar essa atitude mental. Discipline-se para seguir o hábito de fechar a porta para todos os seus fracassos e experiências desagradáveis do passado. A maioria das pessoas passa grande parte do seu tempo remoendo seus fracassos, erros e circunstâncias desagradáveis do passado. Eu tive minha parte disso. Mas se você me pedir para me levantar e contar sobre isso, acho que não conseguiria, porque fechei a porta com muita força. E não apenas fechei, mas preguei bem para que não pudesse ser aberto. Não quero viver no passado. Estou vivendo no presente e no futuro ainda não nascido. Foi preciso disciplina para aprender a fechar as portas do meu passado. Mas eu reuni essa disciplina. Discipline-se para desenvolver uma consciência de sucesso, vendo-se já de posse de tudo o que precisa para ter sucesso. Em outras palavras, uma consciência de sucesso pressupõe que você se vista da maneira que deseja, que você se comportará no tipo de empresa que deseja, que você dirige o tipo de automóvel que deseja, que você viva no tipo de casa que deseja e que expresse externa e internamente um espírito de prosperidade. Discipline-se para selecionar a pessoa que você mais gostaria de imitar, e comece imediatamente a pensar e agir o mais próximo possível dele. Nos primeiros dias, quando assumi pela primeira vez o trabalho de disciplinar Napoleon Hill, eu tinha um trabalho enorme em mãos. Tive que vencê-lo desde o início, e formei meus conselheiros invisíveis,
conforme descrito em Pense e Enriqueça. Formado por todos os grandes homens que mais admirava. E comecei a realizar conselhos noturnos com aqueles homens descritos em Pense e Enriqueça. E quero dizer que esses encontros, por mais imaginários que fossem, tornaram-se tão reais depois de um tempo que esses personagens que eu escolhi para se tornarem meus aliados intelectuais, se tornaram tão reais que pude vê-los entrando e sentando-se à mesa. E continuei até que finalmente se tornou tão realista que interrompi, porque cheguei ao ponto em que não sabia se estava vendo as pessoas reais ou não. Mas fez uma coisa maravilhosa. Permitiu-me transferir para mim as qualidades destes grandes homens que mais admiro. Eu comecei como um adorador de heróis. Ainda sou um adorador de heróis, mas sou muito específico quanto ao tipo de heróis que adoro. Lembre-se de que a pessoa que se torna mestre de si mesma não pode ser dominada pelos outros. E se você for surpreendido por uma derrota temporária ou por qualquer experiência desagradável, comece imediatamente a procurar aquela semente de benefício equivalente, porque ela certamente está lá. Porém, se a derrota e ferida ainda for recente, pode ser difícil para você encontrar essa semente. Por exemplo, quando a minha mãe morreu, aos 9 anos de idade, poderia ter sido muito difícil para mim encontrar a semente de um benefício equivalente naquelas circunstâncias. Mas os anos que se seguiram provaram, sem sombra de dúvida, que aquela semente estava ali porque a pessoa que veio ocupar o lugar da minha mãe, a minha madrasta, entrou na minha vida, mudou todo o meu destino, e possibilitou-me estender eu mesmo neste espaço em todo o mundo civilizado. Então houve aquela semente de vantagem equivalente na morte de minha mãe. Cuide dos hábitos alimentares, sexuais e de bebida com calma, mas certifique-se de que eles não o levem com calma. Se você sente que deve falar mal de outra pessoa, não fale, mas escreva. Escreva na areia perto da beira da água. Tive que exercitar a disciplina depois de concluir a filosofia da ciência do sucesso. Quando comecei a olhar em volta e descobri que nenhuma editora queria ter nada a ver com a publicação. Fui rejeitado repetidas vezes. E eu teria um álibi muito bom para desistir naquela época. Mas eu aprendi a vantagem da autodisciplina. Eu sabia que em algum momento, em algum lugar, de alguma forma, algum editor teria imaginação suficiente para reconhecer que qualquer homem que dedicasse 20 anos examinando as causas do sucesso, em 500 homens de sucesso, viria em socorro daquele autor. Quero dizer que foi preciso muita autodisciplina, sabendo que chegaríamos lá depois de ter sido rejeitado cerca de 20 vezes. E no condicionamento através da coordenação da minha mente e do meu corpo. Para suportar o esforço de 4 ou 5 palestras por dia. Enquanto chego aqui, você não tem ideia de quanta disciplina isso exige. E você ficará surpreso quando eu lhe disser que quando termino, no final de cada dia, estou muito mais forte do que quando comecei. E na próxima segunda-feira, quando eu terminar essas palestras, quero dizer que posso começar imediatamente e repeti-las com muito mais entusiasmo do que estou fazendo agora. Porque aprendi como disciplinar minha mente e meu corpo para fazer um trabalho. Cerca de 5 ou 6 anos atrás, fui convidado a ir a Jacobson, Mississippi, para apresentar toda a filosofia em um seminário de 5 dias para a Associação de Dentistas. 2 dias antes da data marcada para minha partida, fui acometido de um grave caso de gripe, e o médico que foi chamado para me examinar falou: "Bem, vou mandar você para o hospital." Eu disse: "Doutor, tenho um compromisso no Mississippi. Está marcado há muito tempo. Eu tenho que cumpri-lo." Ele disse: "Se você quer ir, cumpra o compromisso, mas você também poderá ter um compromisso com o agente funerário." Não só dei essas palestras em 5 tardes e noites, mas pela manhã escrevi e produzi um programa de rádio. E logo depois do almoço, às 3 da tarde, entrevistei esses dentistas, um de cada vez, por cerca de meia hora cada. E quando cheguei tarde de lá, não havia sinal de gripe. Eu estava tão ocupado cuidando do meu trabalho que não tive tempo para brincar com a gripe. Surpreendentemente, o que você pode fazer por meio da autodisciplina? Há alguns anos, quando eu estava treinando vendedores em Nova York, um dia minha secretária recebeu um telefonema do presidente da lavanderia de Nova York, em Newark, Nova Jersey. E ele disse a ela que entendia que eu era um especialista em treinamento de vendedores. Ele tinha problemas de vendas e queria que eu fosse conversar com ele sobre o treinamento de seus vendedores. Eu nunca tinha ouvido falar daquela época em que as lavanderias tinham vendedores,
mas descobri mais tarde que todos os seus maquinistas estavam por conta própria. Eles tiveram que encontrar seus próprios clientes e mantê-los. E algo deu errado em sua organização. Assim, os maquinistas perdiam um cliente após o outro para a oposição. Essa era uma nova saída para meus serviços. E eu queria ter certeza de que, quando fosse para Newark, conseguiria esse contrato. E tenho certeza que você estará interessado em saber como fiz isso. Entrei em meu escritório particular e instruí a operadora de telefonia a não conectar meu telefone até que eu saísse. Sentei-me à minha mesa e coloquei os cotovelos sobre a mesa e a cabeça entre as mãos assim. E comecei a conversar com Napoleon Hill. Eu disse: Napoleon Hill, você está indo para Newark. Você vai falar com o presidente da lavanderia de Nova York. E não vai voltar até fazer uma venda. E repeti isso pelo menos 1000 vezes até sentir aquela vontade de ter feito uma venda. Então liguei para meu gerente de vendas, Jack Sharp, que estava me ajudando a treinar homens. E eu disse: Jack, você tem me ouvido falar sobre esse negócio de condicionar a mente a não aceitar não, a não aceitar a derrota. Vou levá-lo a Newark e demonstrar exatamente como isso é feito. Vamos ver o presidente da lavanderia de Nova York. E não voltaremos até fazermos uma venda. E agora ele disse: só um minuto, Napoleon Hill, tenho uma família, preciso voltar. Eu disse: tenho uma família e vou voltar, mas não voltarei até que façamos uma venda. Fomos até lá e foi um dos dias de agosto mais quentes que já vi na minha vida. Chegamos lá por volta das 3 horas da tarde. Eu esperava ver um homem saindo da lavanderia, talvez enxugando as mãos em uma toalha suja e vestindo um macacão. Um homem que eu tinha que entrevistar. Mas, em vez disso, fui levado a um dos cargos mais bem nomeados em que já estive. E o presidente da lavanderia de Nova York se formou na Universidade de Harvard. E ele disse: senhores, entrem. Está um dia muito quente. E iremos ao clube de atletismo e almoçaremos em uma bela sala com ar-condicionado. E quando o almoço terminar iremos à biblioteca, e conversaremos o quanto quisermos. E Jack olhou para mim e piscou os olhos enquanto dizia: chefe, está no bolso. Isso é o que ele pensou. Eu pensei também. Fomos até lá e durante toda a hora do almoço esse homem me contou quais eram seus problemas e como surgiram. E assim por diante. E eu estava fazendo planos. Saímos para a biblioteca e ele disse: agora, Sr. Hill, guardião, estou pronto para ouvir. Repassei o plano que propus oferecer. O que eu esperava fazer por ele, como esperava fazer, quanto tempo levaria para fazer isso e quanto custaria a ele. E o tempo todo ele balançava a cabeça e sorria, e acreditava em cada palavra que eu dizia. Eu estava absolutamente seguro de mim mesmo. Quando respirei por alguns momentos, ele disse: Sr. Hill, gosto do seu plano. Gosto da sua personalidade. Gosto da personalidade do seu gerente de vendas, mas quando liguei para o seu escritório, telefonei para 2 outros homens que estavam envolvidos no mesmo negócio, e fizemos os compromissos com vocês 3. Acontece que você chegou aqui primeiro, os outros 2 virão amanhã. Quero que saiba, Sr. Hill, que acho que você tem tudo sob controle, mas preciso ver os outros 2 homens. Bem, olhei para Jack e ele começou a se levantar da cadeira. Ele ficou na metade do caminho e eu dei uma olhada tão fria que ele simplesmente recostou-se na cadeira. Se ele tivesse se levantado naquele momento, eu o teria despedido no momento em que saímos da sala. Porque eu já tinha avisado que íamos lá fazer uma venda e não voltaríamos até que fizéssemos. O que fiz foi ignorar o que esse homem disse e fui direto para a segunda fase da minha palestra. Eu tinha uma conversa de vendas na manga que não tinha usado na minha primeira rodada com ele. Já estava falando há cerca de 3 ou 4 horas, quando diminuí um pouco a velocidade. E ele disse: bem, Sr. Hill, ainda estou com você. E ainda acho que você conseguiu o emprego. Mas se você estivesse no meu lugar agora e se comprometesse com outros 2 homens, o que faria? E eu disse: isso é exatamente o que eu estava esperando que você perguntasse. O que eu faria seria voltar e pedir à minha secretária que ligasse para os outros 2 homens, e lhes dissesse que você já contratou Napoleon Hill. Ele disse: por Deus, é isso que eu quero. E foi aí que consegui o emprego. Saímos do escritório dele e voltamos para Nova York e não tínhamos andado mais do que um quarteirão. Veja,
Eu me mantive acordado naquele dia quente a ponto de não transpirar mais do que estou agora. E esse homem com quem estávamos conversando tinha tanto calor que seu colarinho suava até virar apenas um trapo em volta do pescoço. E a mesma coisa que meu gerente de vendas, Jack. Mas eu estava fisicamente, mentalmente e espiritualmente preparado para não ouvir nada além de um sim. Mas assim que me afastei e comecei a relaxar, gotas de suor quase tão grandes quanto a ponta de um dedo se espalharam por mim, e eu simplesmente caí na calçada, e comecei a me abanar com meu chapéu. E meu gerente de vendas disse: "Você quase desmaiou, não foi, Napoleão?" Eu disse: "Escute, se você tivesse ficado de pé até o fim, você já teria sido nocauteado porque estava desempregado." Essa é uma ilustração extrema. Você nem sempre pode ser tão severo assim, mas isso lhe dá uma ideia do que você pode fazer quando se disciplina para fazer um trabalho e se decide antes de iniciá-lo. Não importa o que fique no seu caminho, nem quem fique no seu caminho, você vai passar por cima ou por baixo, mas vai passar. Agora, por onde começamos a autodisciplina? Primeiro de tudo, no nosso fracasso em adotar e viver de acordo com um propósito definido, e um plano definido para alcançá-lo. Aceitar da vida aquilo que não queremos. É aí que precisamos começar a nos disciplinar primeiro. E negligenciando o controle da mente, a única coisa que o Criador pretendia que fizéssemos. Negligenciamos isso por causa da autodisciplina, da falta de autodisciplina. E no hábito de se permitir afastar-se do ambiente e ser influenciado por pessoas próximas que são negativas. Precisamos nos disciplinar aqui. Quero lhe dizer que minha tarefa mais difícil no início desses 20 anos de pesquisa, que dediquei à organização da ciência da realização pessoal, foi lutar contra meus parentes que estavam determinados a fazer papel de bobo. E um deles sugeriu que eu fosse para uma enfermaria de psicopatas, e fizesse um exame de cabeça. Eu gostaria de lhe dizer quem era esse, mas o relacionamento dele comigo era muito próximo. E a seguir, a falta de qualquer tipo de plano ou programa de autoaperfeiçoamento. A educação é um trabalho para toda a vida e exige estudo, leitura e autoexame constantes. Como vocês que pertencem a esta organização, sem dúvida, se entregaram a isso. E no hábito de se limitar por meio de autoconfiança insuficiente, você precisa de autodisciplina. Construa-se até onde você já está, na posição em que deseja estar. Dê a si mesmo um título se quiser se chamar de general, major, qualquer coisa. Se considere um sucesso no topo da pilha em tudo o que deseja seguir na vida. Continue contando essa mentirinha para você mesmo e para sua mente subconsciente. Eventualmente, ele irá pegá-lo e colocá-lo exatamente onde você deseja estar. Quando Andrew Carnegie me deu aquela famosa fórmula, pareceu-me algo ridículo de se fazer. Você se lembra de como eu passei para você? Ele disse: "Quero que você vá diante de um espelho à noite, antes de ir para a cama, e de manhã, apenas levante-se. Olhe diretamente para você e diga: Andrew Carnegie, não só vou igualar as suas conquistas na vida como vou te desafiar no posto e te ultrapassar na estrada." Na primeira vez eu disse isso, nas primeiras 3 ou 4 vezes eu disse que me sentia um idiota, mas você sabe que eventualmente comecei a acreditar nisso. E depois que comecei a acreditar, soube que iria fazer isso. E modestamente afirmei que alcancei um ponto na vida onde minhas realizações superaram em muito as de Andrew Carnegie. Não tenho tanto dinheiro no banco como ele tinha. Eu não preciso de muito. Eu tenho tudo o que preciso e isso é suficiente, não é? Em seguida, o hábito de permitir que a mente pense mais no fracasso do que no sucesso, desenvolvendo assim uma consciência de fracasso. O que você quer na vida é a consciência do sucesso. Pense em termos de sucesso. Espere sucesso porque as coisas que você espera, a natureza tem como acomodar. E a seguir o hábito de limitar-se aos 7 medos básicos, ou a alguns medos menores devido à falta de autodisciplina. Posso pensar em dizer a você porque não temo nada na face desta terra. Houve momentos em que eu temia quase tudo. Eu não tenho preocupações. Por quê? Porque disciplinei minha mente para mantê-la livre das causas e dos efeitos do medo e da preocupação. Não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu porque eu tinha um sistema. E eu expliquei para você o que é esse sistema. E, no caso de não conseguir conhecer pessoas de sucesso, imitá-las por meio de associação. Meus 500 colaboradores estão entre os grandes e ainda se associam apenas com os grandes.
O hábito de assumir a atitude mental de quem está mais próximo sem escolher cuidadosamente seus companheiros íntimos. Você sabe, Charlie Ward me disse depois que eu o visitei por alguns dias. Ele disse: Napoleão Hill, tudo de desagradável que aconteceu comigo em minha vida foi devido à associação errada com as pessoas. E quero lhe dizer que acredito que posso dizer a mesma coisa. Acho que a maioria de vocês diria a mesma coisa. Tenho muito cuidado com meus associados. Não terei um associado que não tenha uma boa influência sobre mim. Não farei isso em hipótese alguma. No início, eu tinha um grande número de gerentes diferentes que deveriam fazer algo para me ajudar a adotar essa filosofia de espera. E tudo o que eles fizeram foi fazer algo para si mesmos. E na falta de uma rotina estabelecida para a manutenção da mente, a falha em disciplinar-se em relação à comida e à bebida, ao trabalho e à diversão, ao amor e à adoração e aos hábitos de pensar e negligenciar o aprendizado de como transmutar o sexo em uma emoção de natureza construtiva. E no fracasso em reconhecer que o sucesso é o resultado de um planejamento definido. Embora o fracasso seja o resultado automático da falta de propósito de planejamento. Você não precisa planejar o fracasso, ele acontecerá por conta própria, mas você precisa planejar o sucesso. E ao deixar-se levar por quaisquer circunstâncias que possam surpreender alguém, em vez de criar circunstâncias que irão beneficiá-lo, e ao não reconhecer que é preciso plantar a semente do serviço antes de poder colher a colheita do benefício. Muitas pessoas esperam que o navio da abundância chegue quando ainda não embarcaram, e esperam algo em troca de nada. Esse é um hábito muito comum hoje em dia, em que muitas pessoas, um exército cada vez maior de pessoas, se lançam sobre o governo dos Estados Unidos para receber ajuda, em vez de sair e ganhar o seu próprio dinheiro. Este país não foi construído sobre homens desse tipo. Este país, a nossa economia e o nosso grande sistema de livre iniciativa, foram construídos sobre o tipo de homens que estão dispostos a assumir riscos a longo prazo, que estão dispostos a dar um dia de trabalho em troca de um dia de pagamento. E agora, a seguir, culpar os outros pelos próprios infortúnios, em vez de rastrear a causa com a fonte correta que está no espelho. Não é estranho que quando uma pessoa tem uma experiência desagradável, uma derrota ou comete um erro, ela começa a procurar imediatamente alguém em quem possa culpar? Ele olha para todos os lugares, exceto para o espelho. E esse geralmente é o lugar onde você o encontra. E então desistir quando as coisas ficarem difíceis. Foi essa qualidade de não desistir quando as coisas estavam difíceis que me permitiu conseguir de Andrew Carnegie uma encomenda como nunca foi dada a outro autor em qualquer época da história da humanidade. Ninguém que eu conheça teve tanta coragem quanto eu na construção, organização e teste da ciência da realização pessoal, e na comunicação dela às pessoas no mundo, no momento em que estamos ameaçados pela destruição total, através daquela coisa cancerosa chamada comunismo. E se não conseguirmos reconhecer e adaptar-nos através das leis da natureza, que coisa maravilhosa é se olharmos em volta e vermos como a natureza faz as coisas e depois imitá-la. E o hábito de criticar coisas e pessoas que não entendemos. A crítica, como apontei na lição anterior, pode ser algo muito construtivo, mas pode ser muito destrutiva se criticarmos pessoas e coisas que não entendemos. E muitas pessoas se entregam exatamente a isso. E na falha em interpretar e aplicar adequadamente os 10 motivos básicos que são responsáveis por todas as ações humanas, conforme os descrevi na lição anterior. E o fracasso no hábito de usar a língua com muita liberdade e os olhos e ouvidos de maneira insuficiente para informar as outras pessoas. É surpreendente quanto tempo é desperdiçado por pessoas que querem que alguém seja informado, em vez de ouvir o que alguém pode ter a dizer que seria benéfico. E no descaso na expressão da gratidão pela bênção e na intolerância para com aqueles de quem não gosta. Tudo isso pela nossa própria natureza. Tem algumas pessoas que não gostam. Eu poderia mencionar alguns de minha pequena lista. Mas não vou, prefiro mencionar a lista que gosto, e que é um passatempo muito melhor. E no hábito de cuidar da vida dos outros enquanto negligência a própria. Precisamos de alguma disciplina aqui também. E negligenciar e aprender a dramatizar o discurso para torná-lo impressionante. Todos deveriam aprender a ler e falar com força. E no fracasso em manter contato com amigos e em cultivá-los através de cortesia contínua e no fracasso. E negligência na criação de uma técnica definida pela qual se disciplinar. Esses guias não são patenteados.
Não há direitos autorais sobre eles e não há nada no mundo que impeça qualquer um dos meus alunos de se apropriar deles e usá-los. E peço a cada um de vocês que faça exatamente isso. E esse é o fim desta lição.